Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Michele Albertini e eu sou advogada especializada na área de Direito de Família e Sucessões. Advogo há mais de 17 anos, esse ano eu completo 18 anos no exercício diário da advocacia. E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês acerca de regime de convivência. Gostou do tema? Entendeu? Não entendeu? Fica aqui que você vai entender tudo sobre isso. Vamos lá. Bom, se você é novo aqui, já te convido para se inscrever no meu canal. Aqui eu vou deixar minhas redes sociais também. Diariamente eu falo sobre esse tipo de assunto lá. Então, já me segue. Meu Instagram é o @Michele com 2 L's, Albertini, e todas as redes sociais são do mesmo jeito. Diariamente eu abro caixinha de perguntas, respondo dúvidas dos meus seguidores, e essa dúvida é uma dúvida muito corriqueira. Doutora, explica um pouco mais acerca do que é regime de convivência, e eu vou te explicar tudinho para você aqui nesse vídeo. Detalhe, a base do regime de convivência é a guarda, o tipo de guarda. Primeiro se estabelece o tipo de guarda para depois a gente conversar acerca de regime de convivência. Sobre guarda, eu acabei de gravar um vídeo sobre isso, então pesquisa lá aqui no meu canal que você vai encontrar e já assiste os dois. Eu acho que os dois são conteúdos obrigatórios para você que está se divorciando, vai se divorciar ou não, se Deus quiser, né? Eu nunca desejo isso para ninguém. Eu acho que a família, né, é o maior bem que a gente possui, mas se não tem jeito, né? Se o único caminho é a separação, que seja da maneira mais consciente possível e mais correta possível para os filhos e para você, que merece ficar um tempo de qualidade com os seus filhos. Então vamos falar acerca de tempo de qualidade, vamos falar de tempo, de regime de convivência. Regime de convivência nada mais é do que efetivamente o tempo que cada genitor vai passar com a criança, ok? Então vamos imaginar, tem alguns tipos de regime de convivência. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de que eu trabalho no meu escritório, são mais de 17 anos no exercício diário da advocacia, como eu acabei de falar, e sempre surge algum tipo de alguma peculiaridade de algum cliente diferente. Então esses tipos que eu vou passar para você não são tipos travados, e sim tipos que talvez daqui uma hora eu vou atender um cliente e daqui uma hora eu desenvolva um outro regime de convivência específico para aquela família, específico para aquele cliente, para aquele pai, para aquela mãe, para aquela criança. Porque o regime de convivência, ele tem que ser individualizado, ele tem que ser personalizado, não pode ser um copia e cola. Não pode ser uma coisa assim, 15 dias aos finais de semana. Não é isso. O regime de convivência é muito mais profundo que isso. O regime de convivência, ele tem que levar em consideração o que eu falo sempre, que é a triangulação das residências e escola. O que é isso, Michele? Explica melhor. O regime de convivência, ele tem que ser basicamente entendido e desenhado com base na distância entre casa da mãe, casa do pai e escola da criança. Quais são essas distâncias? É uma cidade de distância? É um bairro de distância? É um quarteirão de distância? É 5 minutinhos de distância? Qual que é essa distância? É somente com base nesse desenho peculiar de cada família que um bom advogado consegue desenhar um regime de convivência adequado para os nossos clientes. Eu posso falar aqui, cheia de orgulho, que os regimes de convivência que a gente institui aqui no nosso escritório, muito raramente são modificados. Eu, particularmente, nunca vi um cliente voltar e falar assim, doutora, não deu certo isso aqui que você estabeleceu. Eu, particularmente, nunca vi. Eu desconheço que exista algum cliente que tenha levado as decisões que a gente traçou, que a gente desenhou para ele, para o crivo do Poder Judiciário, para a revisão do Poder Judiciário, para outro advogado. Eu desconheço. Nenhum cliente chegou e falou para mim, ó, o regime que você fez não deu certo. Por quê? Porque a gente desenha muito peculiar, de acordo com cada família. Então, feita essa primeira consideração, que é isso que você tem que pensar. Qual é a distância que eu moro do meu filho? Ah, eu ainda não separei. Se você ainda não separou, eu falo que você está no momento mais importante do seu divórcio, que é o que antecede o divórcio, é a prévia ao divórcio, né? É onde você vai desenhar as estratégias jurídicas acerca tanto da partilha de bens, quanto da guarda, do regime de convivência, da pensão alimentícia. O que você tem que pensar? O que é possível de você ficar mais próximo do seu filho? O filho vai morar com quem? A mãe vai morar onde? O pai vai morar onde? Então,
faça esse estudo acerca do seu caso, tá? Vamos falar acerca de regime de convivência, que é para isso que é esse vídeo hoje. Então vamos lá. Vou falar aqui de um regime de convivência que eu escolhi falar primeiro dele, mas não necessariamente que ele deve ser aplicado, até mesmo porque é o que eu mais odeio. A minha sinceridade é uma coisa maravilhosa. É o que eu mais odeio, esse regime de convivência, porque eu acho que esse regime de convivência é um regime de convivência em que os pais conseguem estar próximos dos seus filhos, tá? É o regime de convivência quinzenal, tá? Normalmente o Poder Judiciário adora fixar sábado às 10 horas, devolve no domingo às 18, a cada 15 dias. Ou seja, o pai vai ter algumas horas, né, um dia e um pouquinho ali, para educar, para amar, para criar, para dar carinho, para fazer tudo. Você acha que é possível? Eu acho que não. Eu acho que é impossível. Então, por isso que eu odeio. Eu sou muito sincera aqui em falar que esse regime de convivência, que é o que porcamente o Poder Judiciário já institui, e assim, desculpa a palavra porcamente, mas é porcamente mesmo, porque se tivesse um mínimo de destreza, um mínimo de olhar para as partes, poxa, é uma criança que convive todo dia com o pai e com a mãe dentro de casa. Agora vai ver o pai só a cada 15 dias, aos finais de semana, alternados. Tem cabimento, não tem o menor cabimento. Eu acho que isso não enxerga o bem-estar das partes envolvidas, sobrecarrega a mulher, não enxerga a criança que já está acostumada com o pai dentro de casa. Terrível, eu odeio. Mas existe, então eu vou falar. Regime de convivência alternado a cada 15 dias, pegando no sábado de manhã, devolvendo no domingo no final às vezes no domingo no final da tarde ainda. Eu já vi muitos pais que vêm revisar regime de convivência e olha, isso é possível, tá? Se foi instituído um regime de convivência pífio para você, ridículo, dá para revisar isso a qualquer momento. E eu falo com muita tranquilidade, esse é o que eu mais gosto de fazer aqui, é ampliar regime de convivência. É possível. Eu tenho um regime de convivência que eu gosto muito, que eu já passo a gostar, não é que eu gosto muito não, mas eu já passo a gostar, que a gente usa muito aqui em situações de pais que têm a residência um pouco distante da onde a criança está na base. Estou falando aqui numa situação dominante. Infelizmente, o filho acaba ficando com a mãe no divórcio, né? Acaba ficando no lar materno, a maior quantidade dos casos que a gente vê no Poder Judiciário no Brasil hoje. Então eu vou falar aqui da situação do pai visitando a criança, tá? Mas é claro que eu sei que existem casos em que os pais detêm a guarda da criança, das crianças. E aí você faz o exercício contrário, a mãe vai fazer o regime de convivência, ok? Mas para fins aqui de explicação, vou fazer sempre a explicação padrão do pai indo visitar a criança. Aliás, já coloco aqui mais um parênteses. Visitar é uma palavra que é difícil da gente engolir. Visitar. Quem visita é o avô, é o tio. O pai não visita. O pai convive, gente. O pai convive, o pai é pai. O pai colocou no mundo. O pai é igual a mãe, é no mesmo patamar aqui, ó. Então o pai não visita, mas a gente acaba falando, a justiça fala, a doutrina fala, a jurisprudência fala, e a gente fala, mas com perdão a palavra, esdrúxula, né? Pai não visita, pai convive. Então, às vezes vai escapar uns visitas aqui, corrija para convive. E faça esse exercício também, você. Pai convive com a criança, pai não visita a criança. Mas vamos voltar aqui, tá? Então, um regime que eu passo a gostar um pouco mais, é o segundo, tá? É o regime de convivência, também a cada 15 dias, alternados aos finais de semana, mas esse regime de convivência é um pouquinho mais amplo. E nesses casos, normalmente assim, quando o pai mora muito distante do filho, mora em cidades diferentes muitas vezes, ou não muito longe, não estou falando assim de 6 horas de distância, estou falando assim, 1 hora de distância, ou né, grandes cidades que a gente costuma ver, os bairros são praticamente que nem cidades aqui pra gente no interior, né, com 1 hora de distância, 50 minutos de distância. Nessas situações, onde não dá, infelizmente, por conta da questão territorial, de ficar visitando o filho com uma certa frequência, a gente gosta de colocar o regime de convivência quinzenal, porém ampliado. O que é isso? Retirar a criança na escola na sexta e devolver a criança na escola na segunda. Então, olha o quanto que você já ganha. Em vez do sábado às 10 e devolver domingo às 18, você pega na sexta às 17, que seja 17h30, não sei a hora que a sua criança vai sair da escola. Meio-dia, sai da escola, almoça com a criança, passa o dia com a criança.
devolve diretamente na entrada da escola na segunda-feira subsequente. Olha que ganho! Já é maravilhoso, não é? E é palpável, gente, é super executável isso, tá? Um bom advogado especializado vai conseguir fazer isso aqui com maestria. Mostrar para o juiz que isso é melhor para as partes, melhor para a criança, melhor para a logística, absolutamente executável. O pai participa ali um pouco mais ativamente, vê as tarefas, o final de semana, a rotina, leva onde tem que levar, busca onde tem que buscar, disciplina, dá amor, dá carinho e tudo que precisa e merece, né? Então esse é o segundo tipo. Terceiro tipo de regime de convivência. Na hipótese, por exemplo, desse pai, lembra que eu falei de morar 6 horas de distância de uma cidade para outra, realmente um deslocamento um pouco mais robusto, né? Um pouco mais, infelizmente, cansativo. Aí a gente pode colocar um regime de convivência que seja mais aplicável a cada caso. Isso não é uma regra, tá, gente? Tem pai que eu conheço que mora 4 horas de distância e faz quinzenalmente o percurso, normal. Mas estou falando de uma situação onde o pai não vai ter condição de ficar indo a cada 15 dias porque é muito dispendioso. Isso, infelizmente, às vezes é uma realidade no Brasil, né? Nessa situação, também não adianta a gente fixar a cada 15 dias se o pai não vai conseguir cumprir. Porque daí você imagina, a expectativa da criança, a criança espera, a mãe se programa e o pai não vem. Aí o pai é errado. Então não pode ter um regime de convivência disciplinado mais do que você pode cumprir, no caso se você é pai. Então, o que é o certo? O certo é adequar justo, fazer o que eu vou cumprir, o que é possível hoje no meu orçamento, na minha distância, no meu deslocamento, na minha realidade, o que é possível eu fazer. Eu já vi e já tive que aplicar esse regime de convivência em alguns casos. Regime de convivência, um final de semana por mês, tá? Então, aquela mesma história do regime de convivência estendido nessas situações, a gente aplica aqui, costuma aplicar. O pai pega na sexta-feira, se programa, uma sexta-feira lá, que ele já pede folga, já sai mais cedo, né? Pega na saída da escola, fica com o filho na sexta, dorme na sexta, dorme no sábado, dorme no domingo e leva na segunda-feira para a escola. De manhã, ou se a criança vai no período da tarde, leva à tarde. Então, veja que regime de convivência mais extenso. É claro que se o pai também não pode fazer esse regime, não tem que também ser um ônus. Tem que ser uma coisa passível de ser cumprida. E uma coisa que eu vou falar no final, fica até o final que você não vai perder, tá? É acerca da pensão alimentícia. Eu vou explicar tudo isso lá no final, fica que você vai ter uma informação de ouro. Próximo regime de convivência, vamos lá? Tem esse regime que eu adoro, que é o revezamento semanal. Uma semana com a mãe, uma semana com o pai. Esse regime de convivência costuma dar muito certo em situações onde as casas são próximas à escola. Então, fica fácil para o pai, fica fácil para a mãe. A criança já está habituada a ter 2 lares e isso é uma coisa completamente aceitável para as crianças e muito natural para as crianças. Pra gente, às vezes, que é quadrado, velho, tô me colocando no lugar, tá? Às vezes a gente fala, nossa, mas minhas coisas tá lá, minhas coisas aqui. Criança não, gente, criança é um ser maravilhoso, puro, que se adapta perfeitamente em todas as situações. A criança sabe, os pais separaram, tem 2 casas. Ela tem as coisas na casa da mãe, tem as coisas na casa do pai, tem algumas regras na casa da mãe, algumas regras na casa do pai. São modos diferentes, às vezes, de criar, né, com várias nuances diferentes, ou várias, né, como eu disse, mas nos 2 lares, ela precisa entender que ela é amada, que ela é respeitada, que existem regras e tá tudo certo. E essa modalidade é muito bem vista, inclusive, tá? Pelo ponto de vista psíquico, porque a criança se vê completa, né? Não tem aquela questão de estar em déficit. Nossa, eu fico pouco com meu pai. Né? Então, e eu vejo de perto crianças que vivem nessa modalidade de regime de convivência, em que tem, por exemplo, instituída a guarda compartilhada, onde os 2 decidem acerca das questões estruturais da vida da criança, mas ela está ali no regime de convivência, né, alternado. E a criança se dá super bem, tá? Se adapta, já sabe, hoje é segunda-feira, eu volto para casa da minha mãe, e acontece esse revezamento de uma forma natural, tá? Então, esse é mais um tipo de regime de convivência com alternância, que pode ser semanal, normalmente é o que a gente vê mais, mas pode ser 15 dias, um mês, tá? Mas normalmente a gente vê uma semana com cada. Você tá gostando desse assunto? E se eu te falar que tem uma parte 2 te esperando? Vou deixar o link aqui embaixo.